já tô mais do que convencido de que existe alguém nessas revistas sobre finanças que tá trabalhando pra mim. Existe alguém que assiste o canal e que cria matérias só pra que eu tenha pauta pra comentar no canal. E, sobretudo, pauta sem ter muito trabalho. Porque essa aqui é uma pauta hit no canal e que ela é muito conveniente porque sempre dá muita visualização, a galera sempre clica muito e eu nunca tenho que preparar. Inclusive, não preparar é melhor. E assim, eu quero dar um recado para as pessoas que falam: eu não gosto quando o Ian lê esses textos e quando ele fica comentando cada vírgula do texto. Não gosta? Não assiste. Não tem problema. É só assistir as outras, que são a maior parte do canal, inclusive, que é comentário de notícia, tá? Aí a galera já vem os quiet qualquer coisa aqui, já vem... É isso. Então, vamos começar aqui o bloco. Eu tenho certeza que tem alguém nesses jornais trabalhando pra mim, só pra que eu tenha pautas fáceis. Eu sei que é um nome longo, eu tô trabalhando nisso ainda, já já eu penso em outro nome, mas por enquanto o nome é esse. E me digam se tinha como eu não falar disso aqui. Me digam de verdade, olhando nos meus olhos, assim, se tinha como eu não falar disso aqui. Tá em modo de leitura, porque quando eu coloco sem modo de leitura fica cortado, sei lá por quê. Não sei, o negócio da Forbes fica em cima aqui, aí eu tenho que deixar assim. Burnout financeiro. Como driblar o esgotamento relativo às suas finanças. Burnout financeiro. Se você fosse o Ian Neves, do canal Ian Neves, e visse uma matéria da Forbes chamada Burnout financeiro, você ia resistir à tentação de falar sobre isso no seu canal? Pois Deus me perdoe, pois eu pequei. Meu dinheiro tá com burnout, exatamente. Eu li antes? Não. Por quê? Porque sempre vale muito a pena eu não ler esses bagulho antes. E eu adorei que no último, que era a geração Z decorando a própria mesa pra gostar mais do trabalho presencial, as pessoas falaram que eu tomei dano crítico do texto. E eu gostei dessa denominação bem nerdola, assim, dano crítico do texto. E eu não espero nada menos desse texto de burnout financeiro que não dano crítico à minha sanidade. Vamos lá. O burnout, todos sabemos, é uma situação extrema de saúde mental ligada ao ambiente de trabalho. Bom, todos sabemos, menos o MBL, né? Você poderá me perguntar por quê. Tá em primeira pessoa o texto. Afinal de contas, estou escrevendo sobre dinheiro. Eu te pergunto, por que dinheiro e saúde mental andam lado a lado? Quando uma das pontas não vai bem, a outra não vai bem. Eu acho que uma coisa precede a outra. Eu acho que não é uma relação tão equilibrada e simétrica quanto você tá colocando aqui. Eu quero dizer que a questão importante aqui não é apenas as suas finanças deixarem você preocupado. É que elas afetarão a sua saúde mental. E se você tiver alguma questão de saúde mental, é muito provável que você se veja atrapalhado com as suas questões financeiras. É disso que eu tava falando. Se você tiver alguma questão de saúde mental, é muito provável que você se veja atrapalhado com as questões financeiras. É aí que eu acho que a simetria não é tão simétrica. Eu acho que não ter dinheiro e se fuder mentalmente é mais pesado e mais insolúvel do que o contrário. Mas é só uma hipótese minha. Esses textos sempre parecem traduzidos, eu acho que eles são. Mas o nome da autora é Isadora Tega. Pode ser uma brasileira. Burnout financeiro é um termo que começou a se popularizar. Vou inserir aqui uma intervenção nunca por ninguém. Mas enfim, com o fim da pandemia, quando pessoas do mundo todo se viram às voltas com o aumento da inflação, especialmente de bens tão essenciais quanto os alimentos, e com a insegurança em relação ao futuro e, portanto, em relação aos seus próprios empregos. A gente pode chamar também de, depois do fim da pandemia, um termo começou a se popularizar muito, que é o termo pobreza. O andar do liso é triste. Realmente, esse novo conceito que os cientistas políticos estão empregando, chamado pobreza, começou a se popularizar muito depois da pandemia. Desde então, ao que os dados indicam, muita gente tem se sentido estressada por causa das suas finanças, ao ponto de se sentir esgotada. Burnout. Gênio. Gênio. Realmente, a pobreza causou excesso de estresse e isso é o burnout. Beleza. Não, maravilha. Burnout financeiro é quando você é pobre e isso faz você ficar mal. Pô, a humanidade sofre de um burnout financeiro aí faz uns 250 anos já. É muito bom, muito bom. Nos EUAS, país que é referência em pesquisas que avaliam os humores dos americanos. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Os Estados Unidos é o país que é referência nas pesquisas sobre os humores dos estadunidenses. O Brasil é um país que é referência em pesquisas sobre o humor dos brasileiros. Foda. Muito foda. Gostei da observação. É uma informação de especialista, né, realmente. É o Obama colocando a medalha no Obama, sim. Os Estados Unidos, que é o país que é especialista em premiar os próprios Estados Unidos. Foda. Um estudo recente apontou que 2 em cada 3 pessoas dizem que suas finanças são a sua maior fonte de estresse. E 4 em cada 10 relatam que sequer se conseguem olhar o saldo das suas contas por medo. De fato. Eu não conseguiria encontrar nenhum outro nome para 2 em cada 3 pessoas dizerem que suas finanças são sua maior fonte de estresse que não burnout financeiro.
Eu não achei nenhum outro nome. Eu achei que foi muito, inclusive, sensato da parte dos autores aqui criarem um neologismo para expressar algo tão difícil de expressar no capitalismo. Os mais afetados parecem ser os profissionais mais jovens. Os salários costumam ser mais baixos do que os dos profissionais mais velhos. Eles enfrentam altos custos com moradia e têm menos ativos para recorrer. Pois é, isso é histórico, tá, gente? Sempre as crises financeiras atingem os mais jovens primeiro. Atingem as pessoas que estão ingressando no mercado de trabalho. E agora, com um mercado de trabalho definitivamente pós-fordista, sobretudo nos Estados Unidos, no qual o trabalho está cada vez mais intermitente e informal, os jovens são os que mais sofrem, né? Até porque, com o fim de políticas públicas robustas para a moradia, só morar já se torna um fardo enorme. Eu não sei por que eu tô falando de um assunto sério com esse texto, né? O capitalismo é um esquema de... Ó, tô comentando aqui o Gustavo. O capitalismo é um esquema de pirâmide. Quanto mais jovem você é no esquema, mais você se fode. É bem isso. O estresse permanente cobra um preço de saúde mental. Dificuldades com sono, ansiedade, dores de cabeça, alteração do peso, irritabilidade, aumento do consumo de álcool, sentimento de fracasso, só pra ficar nos mais comuns. Agora vem a braba. Agora vem a... É pra isso que eu leio esses textos. Porque eu não quero só a crítica, eu quero a solução. Como diz Karl Marx, não basta pensar sobre o mundo. A gente tem que ser capaz de transformá-lo. Então esse texto, como um texto marxista-leninista, vai dizer pra gente o que fazer. Como disse Lenin. Isso aqui com certeza é inspirado em Lenin. Faça um orçamento realista, que reflita o que você ganha, as suas despesas fixas e eventuais, e que contemple seus hábitos. Se for possível, procure guardar algo, nem que seja um pouquinho mensalmente. Seja realista. Se você for pobre, aceite que você é pobre. Você aí tá querendo comer comida, por que você não come grama para economizar? Seja realista com a sua própria condição. Você já imaginou que se você vivesse numa barraca na rua, você economizaria muito com o aluguel? Claro que você eventualmente apanharia da polícia, e isso causaria um burnout incrível na sua mente. Mas seja realista. Você já parou para pensar nos benefícios do jejum intermitente? Não é moda agora? Já assistiu Mukiranas? É um excelente exemplo de vida para você. 2. Invista na educação financeira. Você já é um pobre fudido? Pegue o pouco do dinheiro que você tem e gaste com coaches picaretas. A maioria de nós lida com as finanças na base da intuição e do erro e do acerto. A questão é que nem sempre isso dá certo. É preciso nos educarmos e administrar o nosso dinheiro. E se você não tem dinheiro nenhum para administrar porque você vive de salário em salário, pau no seu cu. Aprenda a lidar com isso. Hoje, muitos profissionais oferecem serviços de planejamento e educação financeira. Muitos picaretas, inclusive. Também é possível se informar na própria internet e aprender os fundamentos básicos da educação financeira, como manejar o nosso orçamento. Muita gente não sabe gastar de acordo com aquilo que ganha. Novamente, né? Você pode aprender a economizar abrindo mão das suas necessidades fisiológicas. E é incrível que esses textos são cínicos a ponto de achar que as pessoas são pobres porque elas são indisciplinadas e não porque elas não ganham o suficiente. 3. Se você está imerso em dívidas, como grande parte, se não a maior parte dos brasileiros, comece por aquelas que pesam mais, como as do cartão de crédito. Se você está endividado, pague as suas dívidas. Pague as suas dívidas. 4. Por fim, invista no autocuidado. Reserve um tempo para fazer algo por você, algo que traga você a alegria e deixe relaxado. Ah, não. Ah, não. Doutor Arthur Guerra é professor de faculdade de medicina da USP. Irmão, não é possível. Não é possível. Vocês achando que era... Bicho, o cara me mete essa porra aqui nos Estados Unidos, país que é referência em Estados Unidos, e o cara é professor de medicina da USP, te falando pra você pagar as suas dívidas, pra cuidar da sua saúde mental. Você aí. Você já pensou, cara, eu não vou escrever, eu não sou bom no que eu faço, eu não sei escrever muito bem, eu nunca daria certo escrevendo. Escreve. Porque se você for pegar pra ler esses think pieces dessas revistas grandes, as pessoas também não sabem escrever, não. Elas também não sabem o que elas estão falando, não. Então, joga fora no lixo essa sua síndrome de impostor e escreve. Eu tô terminando aqui isso com um conselho motivacional pra você não ter mais burnout financeiro na sua cabeça. Todo mundo aí que quis escrever e se sentir uma fraude, lembrem-se que no mundo real o crime compensa pra caralho, os picaretas são os que estão no topo e a história não cobra. Então escreve. Diretamente do CFM esse texto. Tá escrito Isadora Tega aqui. Ah não, tá Arthur Guerra. Quando eu coloquei em modo de leitura ele mudou. De onde veio esse Isadora Tega? Tem alguma coisa nos metadados aqui que ficou confuso, mas agora que eu coloco na página principal tá Arthur Guerra. Não sei de onde veio o outro nome. Eu tirei do modo leitura aqui e sumiu. Então é isso. Mas é isso, gente. Seguinte, recados. Eu vou para o Rio de Janeiro na semana que vem.
Eu vou participar de alguns podcasts, então eu vou ficar fora pela semana, mas vai ter material aqui no canal por conta dos podcasts, né? Eu sempre republico cortes aqui que sejam de relevância para o canal. Então, provavelmente a partir de sábado já não tem live aqui, mas eu vou pros podcasts lá no Rio de Janeiro. E não, eu não vou pro Brochada, tá? Já vou avisar logo de cara. Não vou e não quero que vocês constranjam os meninos do Brochada a respeito disso, tá? Já debati os motivos pelos quais eu não quero ir com o Magal. E tá tudo resolvido, não tem nenhum tipo de fofoca. Então esse é o primeiro aviso, eu vou avisar todas as lives pra tentar fazer com que o máximo de pessoas possível saiba disso. Pra ninguém achar que eu só sumi. Faremos, infelizmente, uma peça mais longa a respeito do Pablo Marçal, porque isso tá se tornando cada vez mais necessário. A gente tava observando ainda se ele permanecesse com intenções de voto remotas ou irrelevantes, ou tivesse até a candidatura impugnada, a gente nem precisaria falar sobre, mas a gente tá vendo que tem algumas análises que tá deixando a gente um pouco insatisfeito. Umas análises um pouco superficiais a respeito do que ele tá representando pra nova fase aí do fascismo brasileiro. Então, a gente tá escrevendo um vídeo sobre, e provavelmente em um dos podcasts lá do Rio eu vou falar um pouco sobre, porque como eu sou paulistano e tô indo pra lá, provavelmente vão me perguntar, né? Então já tô trazendo algum material teórico pra vocês a respeito do que tem acontecido, beleza? Então, e dito isso, né? Talvez a gente não faça vídeo do Silvio Santos, porque sinceramente, gente, foda-se. Sinceramente, pau no cu do Silvio Santos. O velho morreu tarde, foi de xereca, se fudeu, não importa, tem coisas muito mais graves acontecendo agora. A gente tá correndo contra o relógio nas eleições. A gente tá trabalhando com os nossos camaradas da UP pra tentar ajudar também. Tem um monte de coisa séria acontecendo. Foda-se o Silvio Santos, a gente tem mais o que fazer. O cara não vai voltar. Um dia a gente faz, vai. Um dia que o Brasil fica menos louco, a gente faz. O cara não vai voltar à vida, então a gente pode fazer quando a gente quiser. Isso só pra falar sobre nota de falecimento, 10, exatamente. Concordo com você. Nota de falecimento foi 10. Também tá difícil fazer os roteiros porque a Suede é candidata à prefeitura de Juazeiro do Norte e ela está ocupada com a candidatura dela. A Suede é uma das minhas roteiristas, então eu tô meio que sem uma das minhas roteiristas por enquanto. E isso atrapalha um pouco o meu trabalho, mas é necessário, né? É uma questão extraordinária, faz parte. Enfim, isso só pra dar os panoramas aí da semana pra vocês, beleza? Então, já vocês vão ver entrevistas com candidatos das eleições municipais aqui. A gente já tá articulando tudo direitinho. É isso que a gente tá fazendo agora. Nós temos um projeto pra conseguir fazer o que os comunistas fazem com as eleições burguesas, que é usar como plataforma pra atingir maior parte da classe trabalhadora. Vamos falar sobre isso, inclusive, em bastante profundidade quando a gente for entrevistar os camaradas da Unidade Popular, sobretudo, né? Então é isso. Eu só quero dizer que não importa a maneira como eu me vista aqui no canal, sempre vai ter algum comentário no chat que vai tentar fazer com que eu me sinta mal com como eu tô me vestindo. Eu abri o chat hoje e o primeiro comentário era que eu tava vestido de fenda do biquíni. Então, esse é o tipo de comentário que não dá nem pra eu ficar puto, porque a criatividade realmente supera a ofensa. E todas as roupas que eu já usei no canal, alguém conseguiu achar alguma analogia pra fuder com a minha autoestima. Eu comprei um casaco que é tipo mostarda e vinho, e aí alguém falou que eu tava de McDonald's. Não tem como, não tem como.